Como um narcisista faz você duvidar de si mesmo. Tem uma dor que quase ninguém percebe no começo, porque ela não chega gritando, não chega quebrando tudo, não chega com cara de desastre. Ela chega em silêncio, e quando você percebe, já não está sofrendo só pelo que a outra pessoa fez. Você está sofrendo porque já não consegue confiar nem em si mesmo. Esse é o ponto em que muita gente começa a se perder. Não quando é humilhada pela primeira vez, não quando é ferida pela primeira vez, mas quando começa a pensar: talvez eu esteja exagerando. Talvez eu esteja entendendo tudo errado. Talvez o problema seja eu. E é aí que a coisa fica perigosa de verdade. Porque quando alguém consegue te afastar da tua própria percepção, essa pessoa já não está só te machucando. Ela está começando a te controlar por dentro. Se esse vídeo já está doendo em você de algum jeito, já deixa o like e se inscreve no canal. Porque essa série não é sobre entretenimento vazio. É sobre abrir os olhos para feridas que muita gente vive, mas quase ninguém consegue nomear. O narcisista não precisa destruir sua vida inteira de uma vez. Antes disso, ele faz uma coisa muito mais estratégica. Ele faz você perder a confiança na sua própria mente. E isso muda tudo, porque a partir daí, você já não reage com firmeza, já não sente com clareza, já não lembra com segurança, já não se posiciona com a mesma convicção. Você começa a revisar o que falou, o que sentiu, o que viu, o que ouviu, o que interpretou. Começa a repassar conversas na cabeça, como se estivesse procurando uma falha escondida em você. E aos poucos, sem perceber, você vai saindo do centro de si. Vai ficando mais hesitante, mais culpado, mais confuso, mais cansado. Até que chega um ponto em que você já não vive a partir da sua verdade. Você vive tentando descobrir qual versão de você vai provocar menos conflito. E isso não é amadurecimento. Isso não é paz. Isso não é amor. Isso é erosão psicológica. E talvez a parte mais cruel de todas seja essa. Você não percebe quando começa. Só percebe quando já está se desculpando por existir do jeito que existe. No começo, tudo parece pequeno demais para ser levado a sério. É só um comentário atravessado. É só uma crítica aqui. Uma correção ali. Uma risada fora de hora. Uma frase que parece boba, mas fica ecoando depois. Você escolhe uma roupa e a pessoa diz que não combinou com você. Você fala de algo que te machucou e escuta que está sendo sensível demais. Você lembra de algo que aconteceu e a pessoa responde com tanta certeza que você começa a pensar que talvez tenha entendido errado. É assim que começa. Não com uma grande explosão, mas com pequenas rachaduras, pequenas distorções, pequenos golpes na tua percepção. O narcisista não precisa apagar a realidade completamente. Basta bagunçar ela o suficiente dentro da sua cabeça. Basta fazer você hesitar. Porque no momento em que você hesita sobre o que sentiu, ele ganha espaço. No momento em que você hesita sobre o que viu, ele ganha espaço. No momento em que você hesita sobre quem você é, ele entra fundo. E o mais assustador é que isso pode vir disfarçado de cuidado. Eu só estou tentando te ajudar. Estou falando isso para o seu bem. Você sabe que eu me preocupo com você. Só eu te falo a verdade. Olha a perversidade disso. A crítica vem vestida de sinceridade. O controle vem vestido de proteção. A invalidação vem vestida de amor. E aí você não luta só contra o conteúdo do que foi dito. Você luta contra a embalagem. Porque o cérebro tenta conciliar as duas coisas. Teria sido maldade ou foi preocupação? Foi abuso ou eu sou sensível demais? Foi manipulação ou ele só estava tentando me orientar? É nesse embaçado que a vítima começa a afundar. Porque uma das armas mais fortes do narcisista é fazer você não confiar nem no incômodo que sentiu. E quando isso acontece, você para de usar sua dor como sinal. Passa a tratar sua própria dor como suspeita. Isso é brutal. Porque a dor deveria te proteger. A intuição deveria te alertar. O desconforto deveria te acordar. Mas não. Agora tudo vira dúvida. E junto dessa dúvida vem outra coisa. A culpa. Você é ferido, mas sai se sentindo culpado pela reação. É ignorado, mas termina pedindo desculpa por cobrar atenção. É desrespeitado,
mas começa a pensar que talvez tenha cobrado demais. Percebe o tamanho da armadilha? Não basta te machucar. A pessoa ainda quer que você se sinta errado por ter sentido a dor. E isso vai treinando você a fazer uma coisa muito perigosa: calar antes mesmo de tentar se defender. A partir daí, tudo fica mais fácil para o abuso. Porque você já entra nas situações com medo de estar errado. Já entra se revisando. Já entra se diminuindo. Já entra se preparando para pedir desculpa. E quando alguém aprende a pedir desculpa por sentir, essa pessoa já está muito longe de si mesma. Depois de um tempo, a destruição para de parecer só emocional. Ela vira estrutural. Porque já não mexe só no que você sente. Mexe na forma como você funciona por dentro. Você começa a depender da validação da outra pessoa para saber se tem o direito de pensar o que pensa. Isso aqui é pesadíssimo, porque você já não olha para uma situação e confia na sua leitura. Você espera a reação do outro para decidir se aquilo foi grave ou não. Você já não se posiciona com naturalidade. Você testa terreno, mede palavras, suaviza frases, diminui o que sente. Edita a própria dor para ver se ela fica mais aceitável. Você vai aprendendo a não ser inteiro, e isso vai te desmontando. Uma das partes mais cruéis desse processo é que o narcisista costuma atacar exatamente aquilo que te dava força, aquilo que era base em você, sua inteligência, sua forma de falar, sua beleza, seu jeito de trabalhar, sua sensibilidade, sua capacidade, sua autonomia. Ele não pisa só onde você já era inseguro. Muitas vezes ele pisa justamente onde você era firme, porque ele sabe, mesmo que intuitivamente, que se destruir esse ponto, destrói uma coluna da tua identidade. E aí acontece um fenômeno silencioso e devastador. Você começa a tentar merecer aprovação, tenta falar melhor, tenta agir melhor, tenta não errar, tenta não incomodar. Tenta ser mais leve, mais bonito, mais correto, mais paciente, mais compreensivo, como se em algum momento o amor fosse finalmente chegar se você acertasse a fórmula. Mas essa fórmula nunca vem, porque o problema nunca foi o teu erro. O problema é que a tua insegurança interessa ao abusador. Uma pessoa que acredita em si mesma é mais difícil de manipular. Uma pessoa que confia na própria leitura reage mais cedo. Uma pessoa que se respeita não aceita qualquer migalha emocional. Então ele vai te enfraquecendo aos poucos. Ignora 90 coisas boas e foca num detalhe minúsculo. Apaga teus acertos e amplia teus defeitos. Desqualifica o que você faz bem até isso virar dúvida também. E quando você percebe, já está preso num ciclo infernal. Você se sente insuficiente, então tenta agradar mais. Tenta agradar mais, então depende mais da aprovação. Depende mais da aprovação, então fica ainda mais vulnerável. E cada volta desse ciclo arranca um pedaço da tua identidade. Aí vem o medo de reagir. Você deixa de impor limite porque já imagina a inversão. Deixa de falar porque já prevê o cansaço. Deixa de confrontar porque sabe que vai sair da conversa menor do que entrou. Então começa a se podar. E quanto mais se poda, menos se reconhece. É aí que nasce a vergonha silenciosa. Você percebe que está estranho, mais ansioso, mais travado, mais inseguro, mais carente, mais dependente, mais confuso. E em vez de acolher a própria dor, você se julga por ela. Tem vergonha de estar assim, vergonha de ter ficado assim, vergonha de não conseguir sair tão facilmente, vergonha de ainda amar, ainda querer, ainda esperar, ainda doer. Só que essa vergonha não nasce do nada. Ela também foi plantada. Porque o narcisista não quer só ser o centro da tua vida. Ele quer ser o centro da tua interpretação sobre você mesmo. Quer que você se veja através da lente dele. E essa talvez seja a violência mais profunda de todas. Não quando ele te ataca, mas quando você começa a se atacar com a voz dele morando dentro da sua cabeça. Aí já não é mais só relação tóxica. Aí é colonização emocional. E o resultado final disso tem nome: autoabandono. Você para de se ouvir, para de se defender.
Para de se levar a sério. Para de respeitar o próprio limite. Vai ficando contra si mesmo, para não ficar contra o outro. E uma pessoa que aprende isso passa a sobreviver traindo a própria verdade. Até que um dia se olha e percebe. Não é só que está sofrendo, é que já não sabe mais quem é. Mas existe uma virada. E ela começa no momento em que você entende uma coisa que muda o jogo inteiro. Você não começou a duvidar de si porque era fraco. Você foi levado a isso, aos poucos, em silêncio, por repetição, por desgaste, por distorção, por culpa, por invalidação, por medo. Isso importa muito, porque devolve contexto à sua dor. Talvez você não estivesse exagerando, talvez não estivesse enlouquecendo, talvez não estivesse ficando difícil demais, dramático demais, sensível demais. Talvez você estivesse sendo lentamente afastado da própria percepção. E quando essa ficha cai, a culpa perde força. Não toda de uma vez, mas perde. Porque você começa a perceber que muito daquilo que chamou de defeito era consequência. Consequência de manipulação. Consequência de desgaste emocional. Consequência de viver tempo demais tentando sobreviver num ambiente que te confundia por dentro. E aqui está a parte mais importante. Se essa dúvida foi construída, ela também pode ser desmontada. Você pode reaprender a confiar no que sente. Pode reaprender a levar a sério o próprio incômodo. Pode reaprender a perceber quando uma crítica não é cuidado, é controle. Pode reaprender a chamar de abuso aquilo que tentaram fazer você chamar de exagero. A reconstrução não começa quando o outro muda. Começa quando você para de tratar como falha pessoal aquilo que foi desmonte emocional. Quando você entende que sua intuição não era loucura, que seu desconforto não era drama, que sua dor não era prova de fraqueza, que o teu cansaço não era incapacidade, era sinal, era alerta, era o resto de você tentando te salvar. E talvez a parte mais bonita, mais difícil e mais poderosa disso tudo seja perceber que, por baixo da confusão, você ainda está aí. Machucado sim, cansado sim, mas ainda aí, esperando o momento em que vai parar de pedir autorização para existir dentro da própria verdade. Porque no fim, é isso que o narcisista tenta roubar. A tua clareza, a tua confiança, a tua familiaridade consigo mesmo. Mas quando você entende o jogo, alguma coisa começa a quebrar. E não é você, é o controle. Porque o controle só é absoluto enquanto você acredita que não pode confiar em si. Quando essa crença começa a rachar, a prisão também começa. Devagar, em silêncio, mas começa. E talvez hoje você ainda não consiga sair de tudo de uma vez. Talvez ainda esteja no meio da neblina. Mas, se esse vídeo te fez reconhecer a armadilha, então uma parte tua já despertou. E uma parte que desperta já não se entrega da mesma forma. Porque quando alguém faz você duvidar de si por tempo demais, a próxima coisa que começa a desaparecer não é só a sua paz, é a sua identidade. No próximo vídeo da segunda temporada, eu vou te mostrar como você perde a si mesmo sem perceber.